Hoje eu vou reagir e comentar alguns trabalhos meus do início da profissão. Na verdade, nem tão início assim, porque na época que eu fiz esses jobs, eu já estava tendo bastante cliente e eu já tinha minha agenda 100% preenchida e vivia 100% de design. Mas, apesar disso, a qualidade do meu trabalho era bem duvidosa ainda. Porém, eu tinha bastante confiança, sabia vender e é por isso que eu conseguia ter os clientes que eu tinha. Eu vou reagir a flyer de evento, porque na época eu trabalhava com isso, então toda a minha comunicação, o meu design, os meus estudos eram voltados para casas de eventos. E eu só parei de trabalhar com casas de eventos e troquei de área de atuação no design porque veio a pandemia, os eventos foram cancelados e eu fiquei sem job e no total desespero. Então eu fui estudar mais, saí da minha zona de conforto e é por isso que hoje eu trabalho como designer de marcas e embalagens. Mas chega de enrolação, agora que eu já te contextualizei tudo o que estava acontecendo na época, eu vou mostrar os meus trabalhos e reagir aqui junto com vocês. Bom, vamos lá, a gente já começa muito bem. De primeira vista, parece que não está tão ruim assim, mas quanto mais eu olho para esse flyer, pior ele fica. E talvez você não esteja percebendo os erros, porque ainda está no início da profissão, mas eu vou pontuar todos os erros aqui junto com vocês. O primeiro deles é que tá muito carregado, tem muito elemento e perde completamente o foco principal, que é comunicar o evento. Então vocês podem ver que eu usei várias lâmpadas ali no fundo, que elas estão em primeiro plano. Talvez eu poderia usar essas lâmpadas, mas em um segundo plano, não tão em destaque assim, porque acaba poluindo demais o design. Aí vocês podem ver que tem vários pandeiros misturados, esses estão em segundo plano, mas eu acho que eu carreguei demais esse design. Se vocês perceberem, ali no canto tem uma porção de frango, acho que é uma porção... Enfim, um prato de comida e alguns copos de chopp. Eu lembro que eu não queria colocar, a minha ideia principal era sem esses elementos, mas o cliente pediu pra colocar e aí ficou dessa forma, porque eu tinha já layoutado todo o design e depois ele pediu pra acrescentar essa questão do prato de comida, do copo de chopp. E aí acabou pesando muito meu design e no final das contas, se vocês perceberem, isso nem ficou tão em destaque assim. Se era pra aparecer como destaque, eu teria que ter layoutado de outra forma. E é por isso que eu digo pra vocês, falo tanto com vocês da importância do briefing, né? A importância que tem a gente briefar bem com o nosso cliente, captar todas as informações antes de começar um projeto. Eu lembro que na época eu não fazia isso. Eu só pedia as informações principais, mas eu não mandava um documento pegando todas as informações, todas as imagens, e é por isso que aconteciam esses problemas. Outra coisa que eu vejo é que eu não ambientei muito bem a imagem do grupo ali de pagode com o fundo da minha imagem, então ficou simplesmente aquela coisa recortada e pá, jogada ali. Então, hoje eu ambientaria melhor. Eu tiraria, sim, muito elemento, deixaria essa imagem bem mais limpa. E como vocês podem ver, ficou muito confuso, não tem hierarquia visual. Então, é outra coisa que eu iria corrigir no meu design. Outro erro muito grande foi que eu deixei os logos dos patrocinadores em laranja, fora da cor original. Se você não vai usar a cor dos logos original, ou use preto ou branco, mas não acrescente uma cor que essa marca não trabalha ou que não existe na marca. Então esses são alguns erros que eu vejo aqui nesse primeiro flyer. Bora lá pro segundo. Gente, eu não sei se isso melhorou ou piorou. Deixa aqui nos comentários qual vocês acham que ficou menos pior. Porque aqui eu ia dizer que tava menos pesado de elementos, mas na verdade tem muito elemento também. Mas tá, ali eu contextualizei a imagem, coloquei dentro das flores. Porém, o que eu acho que foi de erro principal foi esse gradiente extremamente grotesco. Esse gradiente que trocou de rosa para amarelo e para azul. E eu usei isso em todo o meu design de uma forma muito carregada, muito forte. E acaba perdendo contraste e legibilidade, principalmente ali na questão do dia do evento, da hora que acontece o evento e a diagramação toda torta, né? Como vocês podem ver, sem diagramação, na verdade. Cometi o mesmo erro com os logos, colocando os logos de uma cor completamente diferente. E hoje eu mudaria bastante esse design. Eu tiraria esse gradiente que não ornou, que não ficou legal, que carregou o meu design, e eu ambientaria melhor a minha imagem. Mas, num contexto geral, ele passa, assim, aquela mensagem de tardezinha, de pagode, uma tarde relaxante, uma tarde divertida. Acho que ele transmite, sim, essa imagem com os elementos que eu escolhi. Eu só devia, talvez, ter
trabalhado melhor esses elementos e, com certeza, trabalhado melhor as informações. Eu lembro que nessa época eu deixava pra colocar as informações por último. Talvez hoje em dia eu já trabalharia as informações conforme eu tava no desenvolvimento do projeto, para que não acontecesse isso, de faltar contraste, de faltar legibilidade. E outra coisa que eu não fazia também, na época que hoje eu faço, é colocar tudo em preto e branco e depois acrescentar as cores. Porque quando a gente faz o nosso design em preto e branco antes, a gente já testa essa questão de contraste e também a questão de legibilidade e hierarquia visual. Bora lá pro próximo. Esse aqui, eu já corrigi alguns erros. Eu não sei se foi intencional, mas já tinha os logos na cor branca, porém a gente pode ver que o contraste tá um pouquinho prejudicado, ainda dá pra ver, mas tá prejudicado. Ai, gente, quanto mais eu olho, pior fica, na moral. Quando a gente bate o olho de primeira vista, não parece tão ruim, mas depois que a gente olha, fica pior. Ali, eu aumentei muito a imagem do grupo. Eu recebi uma imagem de péssima resolução e qualidade. Eu lembro que na época eu sofria muito com essa questão das imagens. E pela imagem já ser péssima, ainda deixei ela pior, porque eu aumentei muito o tamanho. Eu queria ambientar nesse cenário o grupo musical. Então acabou ficando com a resolução bem baixa. E como vocês podem ver, não tem iluminação, não tem uma boa iluminação na imagem deles. Eu não trabalhei nada disso, simplesmente coloquei a imagem ali. Outro erro, muito elemento muito carregado. A única diferença para as outras que tem aqui é que tem pouca informação, então só tá escrito tardezinha com trio barzinho, o horário e a data, mas não tem hierarquia visual, não trabalhei bem as imagens, então eu daria uma nota dó para esse flyer também. Hoje em dia eu faria completamente diferente. Esse aqui já tem outra pegada. Eu gostei dele, olhando aqui de novo eu continuo gostando, mas acho que tem algumas coisas ainda que podem ser corrigidas. Eu fiz uma mistureba de fonte. Hoje eu escolheria no máximo 2 fontes, ou talvez 3, mas assim, 2 já ia me atender muito bem, porque eu escolhi fontes que brigam entre si. Ali no sequência do... E essa fonte que é meio calculadora, ali embaixo na data, elas brigam muito. Então eu colocaria outra fonte para data e para os artistas, né? Para a line dos artistas. Esse verde super neon, eu trocaria também, porque esse verde não tá ali na imagem, e uma dica pra vocês quando vocês estão colocando elementos no design de vocês é utilizar cores que já estão dentro da imagem, se vocês têm alguma imagem. Pega o conta-gotas e puxa uma cor de lá que vocês vão conseguir uma consistência visual bem melhor. Mas, de certa forma, por receber imagens de diferentes resoluções, diferentes tamanhos, e cores e iluminações, eu achei que eu ornei bem. Eu coloquei preto e branco, porque eu acho que não tinha solução nesse momento para correção de cores. Se tinha solução, eu não sabia fazer, então eu coloquei em preto e branco para conseguir ornar melhor. Mas eu acho que já tava bem melhor aqui nesse design, viu? Eu já tava com uma noção um pouquinho melhor na diagramação dos elementos. Aqui eu não tenho nem comentários para expressar o tamanho da minha raiva, porque essa letra 3D é horrível. Isso não lembra vocês daquela época do Word, onde tinha aquelas letras 3D? Eu vou deixar aqui na tela se eu achar. Lembra muito 2009, 2008, sei lá, essa letra 3D. Então hoje em dia eu não faria isso. E eu lembro que eu fiquei horas no programa de criação ali no Photoshop para fazer esse negócio 3D. Ridículo. Outra coisa... Não tem hierarquia visual. Eu lembro que na época eu queria deixar tudo grande, tudo com tamanho enorme, porque achava que tudo era importante. Mas se tudo é importante, nada é importante, porque a gente não dá destaque pra nada e fica muito difícil a leitura. E se vocês forem ver, é uma diagramação completamente contraintuitiva, porque a gente olha, liga os nossos olhos geralmente com formato de Z. E ali eu coloquei a data de um lado, e ali eu diagramei de uma forma muito confusa. Além disso, tem uma parte de um texto ali que é poste essa imagem na história marcando a Black e ganhe um brinde. Eu não colocaria tudo em caixa alta, porque quando a gente tem mais texto, se a gente deixa tudo em caixa alta, acaba piorando a legibilidade. Sem contar que eu não fiz ambientação de imagem nenhuma, e se vocês forem ver, tá uma confusão. Tem planta... Tem aquele splash ali que na verdade é um 3D, não é uma imagem original, então eu misturei
imagens que são renderizações com imagens reais e acabou ficando uma completa bagunça. Aí eu coloquei essa nuvem que também não está ambientada. No final das contas, eu misturei um monte de imagem e joguei tudo num negócio só. E outra coisa que me irrita muito é que eu não usava margem, tá tudo super colado na borda. E eu lembro que essas imagens, elas eram muito usadas nos stories do Instagram. E nos stories a gente tem aquele espaço onde fica o nome da pessoa, aquela aba de conversa. E então, se a gente sobe muito ou usa muito a área de baixo, acaba ficando escrita sobre escrita. Então, evita isso se você está trabalhando em um story. Mas tá, acho que não tem como piorar. Tem como piorar. Gente, isso aqui tá, acho que de todos é o pior. Não tem alinhamento nenhum, tá tudo bagunçado, tudo misturado. Eu lembro que eu tentei fazer um layout diferente e acabou ficando péssimo. Porque na época, como o layout central era mais confortável, eu fazia tudo central. Mas assim, entre um layout confortável e tentar fazer uma coisa diferente e ficar péssima, eu fico com um layout confortável. Porque aqui ficou péssimo, ficou muito escuro. A foto do artista, ela já não era muito boa, já tinha essa sombra ali do chapéu dele no rosto que não favorecia muito bem, e eu acabei escurecendo mais ainda. Aí eu fiz a famosa mistura de fontes, não tem hierarquia de novo, tá tudo meio confuso, meio misturado, meio diagonal. Gente, só usa essa questão diagonal ali, só vira os textos em poucas informações e mais título. Porque se você coloca todas as informações meio misturadas assim, acaba confundindo muito a leitura e prejudicando também a legibilidade. Então hoje eu não faria dessa forma, eu trabalharia de uma maneira diferente e com certeza organizaria melhor as informações como data, horário, que são bem importantes quando a gente está pensando em um flyer para eventos. Eu acho que pior que esse agora não tem como, porque esse aqui levou o título de pior. Eu quero que depois vocês comentem qual que vocês acharam o pior de todos, o mais trash, pra gente ver qual eleger, né, dar um prêmio pro pior de todos. Esse aqui, de primeira vista, não tá tão ruim assim, mas também quanto mais olho, pior fica. Eu acho que eu usei muita textura, muita sombra. Eu lembro que na época eu explorava muito esses elementos. E não seria todo do negativo se eu tivesse um fundo mais neutro, mas o fundo nunca era neutro. Como vocês podem ver, eu sempre fazia manipulação de imagem, sempre trabalhava com muita imagem, então acabava prejudicando a legibilidade. Como vocês podem ver ali, eu tentei misturar imagem de duas águas diferentes, uma ali no meio e outra ali junto com os artistas. Eu não corrigi as cores dessa água. Outra coisa, qual o sentido dos dois artistas estarem no meio da água, de roupa? Não sei qual o sentido, mas quando eu montei isso, achei ótimo. Outra coisa, vocês estão vendo que tem uma palmeira colocada de cabeça para baixo? Sem contar que é uma mistura de cor, de fonte. Até a fonte eu acho que eu trabalhei com uma só, a fonte não tá tão ruim, mas perde muito a legibilidade. Vocês podem ver que eu trabalhei com cores que não favoreciam muito bem assim o contraste. E cara, eu não tenho nem palavras para expressar o tamanho do desespero e vergonha mostrando que eu já fiz isso. E na época eu me achava a bambambam, a melhor do design. Eu lembro muito bem que eu me achava muito boa. Toda vez que eu terminava um criativo desse, eu achava que eu tava arrasando. Hoje eu vejo que não. E esses foram os trabalhos. Eles estavam ruins porque eu não estudava os princípios de design gráfico, fui estudar um tempo depois. Eu não pensava muito no objetivo central da peça de design que eu estava desenvolvendo. Eu achava que o design era 100% estético e não funcional. E eu só fui melhorar os meus trabalhos e ter essa percepção que eu tenho hoje, achar os defeitos que eu acho hoje, porque eu estudei os princípios de design. E se você ainda não tem esse conhecimento, eu te indico fortemente estudar esse princípio, essa teoria, para você entender que o design gráfico vai muito além da questão estética. Eu tenho um curso chamado Start Graphic, onde eu reuni todas essas teorias e fundamentos que são primordiais
para um bom design e foi tudo isso que me fez melhorar e atingir a qualidade de trabalho que eu atingi e que eu tenho hoje. Então, se você tem interesse em melhorar os seus trabalhos, eu vou deixar o link do Start Graphic aqui na descrição. E me surgiu aqui uma ideia, se vocês querem que eu traga um vídeo refazendo algum criativo desses, deixe aqui nos comentários que eu vou pensar, se tiver bastante gente que quer, eu vou trazer. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!